Aí você pode falar assim: Apóstolo Bel, você não acredita em revelação? Eu vou falar para você que eu acredito, e acredito muito, mas acredito mesmo. Aí você diz: Apóstolo Bel, você não acredita em profecias? Eu vou dizer para você que eu acredito, e acredito muito, mas muito mesmo. Mas veja bem, tem um assunto que está me encucando, que está me deixando inquieto. E eu relutei para não falar, mas vou falar agora. No livro de Ezequiel, capítulo de número 13, está escrito assim: Assim diz o Eterno, o Senhor Deus: Ai dos profetas insensatos, que seguem apenas seus próprios humores e suas tolices, mas nada viram nem ouviram. Nada viram e nem ouviram. Quantos de vocês que já recebeu uma profecia ou uma revelação que ela não se cumpriu até hoje e você sabe que ela nunca vai se cumprir? Quantos de vocês que já passaram por situações que você até achou que aquilo realmente era Deus que estava mandando falar, mandando a pessoa falar com você, e a pessoa veio, falou isso e aquilo para você, e nada se cumpriu, e você ficou até mesmo, sabe, descrente, ficou até mesmo desanimado da fé? Deixa eu te falar uma coisa: no meio dos bons, sempre vai ter os ruins. No meio dos verdadeiros, sempre vai haver os falsos. No meio daqueles que realmente têm chamado, sempre vai ter aqueles que não têm chamado nenhum. No meio daqueles que foram chamados para profetizar, sempre vai ter aqueles que não foram chamados para isso. Agora, deixa eu entender e te falar também aqui. Tem uma profecia circulando aí no nosso meio, no meio cristão, sobre ruínas que vão vir no ano de 2021. O profeta está falando que algo está para acontecer. Preste atenção, meu povo. A maior profecia que nós temos é a palavra de Deus. A maior profecia que nós temos é a Bíblia Sagrada. Porque na Bíblia já está escrito sobre as ruínas que vão acontecer nos finais dos tempos. E não tem para onde a gente correr, pois a Bíblia sempre está nos mostrando que ruínas vão acontecer. E nós precisamos estar firmes, porque, embora a gente lê a Bíblia, embora a gente conheça tantas profecias bíblicas, mas tem muita gente que não está nem aí para as profecias bíblicas. Quem lembra de Noé? Noé foi chamado por Deus, foi chamado para construir a grande arca, foi chamado por Deus para trazer uma mensagem diferente ao povo, uma mensagem de salvação. Mas ninguém deu a mínima para Noé. Quantos também não têm dado a mínima para a gente que estamos falando da profecia bíblica? Eu não estou falando de profeta na intuição profética, estou falando da profecia bíblica. Já é o que Deus deixou escrito. E quantos não estão dando ouvido algum para isso? Mas esse profeta, ele fala, de certa forma, dizendo que algo está para acontecer e manda o povo ungir os umbrais das portas, de janelas, manda o povo dobrar o joelho, cancelar as festas, porque um espírito da morte vai querer entrar e vai acontecer algo muito, muito tenebroso. Irmãos, e ele ainda deu data, ele falou que seria no dia 24 de dezembro de 2020, às 11 horas da noite, que ia entrar um espírito da morte. Eu só estou gravando este vídeo porque eu ouvi o áudio e pontuei muito bem. E se tem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, é com o que nós falamos. Porque o que nós falamos, ele pode se tornar algo que gera regra na vida das pessoas.
E aqui foi exatamente o que aconteceu aqui com esse alerta que o profeta Ezequiel está trazendo, né, essa palavra aqui em Ezequiel capítulo 13. Ai dos profetas loucos que falam o que não ouviram e que falam aquilo que não viram. Então fala que Deus mostrou, Deus está falando, Deus está me mostrando. Irmãos, isso tem que ter cuidado. Já pensou? A pessoa fala assim: Deus está me mostrando isso e isso, sendo que há uma intuição própria do coração dessa pessoa, não tem nada a ver com Deus. Você já pensou? A pessoa de repente está na igreja, está lá adorando a Deus, a pessoa fala, fica de pé, e a pessoa começa a profetizar e falar coisas que não aconteceu, que não vai acontecer nunca, porque não é Deus que está falando. Está me entendendo, gente? Vocês estão me entendendo? Eu sou pastor já há algum tempo, eu sou crente já há muito tempo, já vi tudo que você imaginar acontecer. E estou de pé para a glória de Deus. Estamos de pé, não porque somos perfeitos, porque na terra não tem perfeito não, viu? Na terra todos nós somos imperfeitos. Estamos debaixo da mão poderosa do perfeito que é Deus. Aleluia. Então, quando o profeta Ezequiel fala desses profetas loucos, profetas que profetizam aquilo que não viram, aquilo que não ouviram, fala que Deus está mandando falar o que não falou, irmãos, ainda existem esses profetas até hoje, mas existem de baseada, existem de montão. Então tome cuidado. Você não pode julgar o profeta, mas a profecia você pode julgar. Se você recebeu uma profecia e você falar assim, se for de Deus, vai se cumprir. Mas se não for de Deus, esse profeta aí vai pagar um preço como falso profeta. Aí eu fiquei atento, fiquei observando, né? Não por medo, por nada não, exatamente porque eu fiquei encucado com a ousadia e a coragem da pessoa falar uma coisa dessa. No meio de uma pandemia, no meio de uma assolação, no meio de mortandades avassaladoras que estamos passando na terra, aí o profeta vem falar uma coisa dessa, movido por algo que realmente já está sondando a terra, algo que realmente já é bíblico. Deus está tratando o seu povo, Deus está com certeza aí ajustando algumas coisas aí juntamente aos seus escolhidos, ao seu povo, e ele permitiu essa pandemia na terra toda. Então, não adianta eu falar que vai acontecer isso, se já está acontecendo, e se vai acontecer coisas bíblicas, não precisa eu usar como Deus está falando, Deus mostrou para mim. Não, não, eu estou lendo a Bíblia. Se eu estou lendo a Bíblia, eu tenho que passar o que eu estou lendo na Bíblia. Eu tenho que passar aquilo que eu estou meditando na palavra de Deus. E não usar de um artifício para falar que Deus me mostrou algo que Deus não me mostrou. Falar algo que Deus não me falou. Agora, se eu falo da Bíblia, irmãos, pode mudar céu e terra, mas a palavra do Senhor nunca vai passar. A Bíblia fala que passarão céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que pregar a Bíblia, eu tenho que pregar a verdade. E você deve ser convencido não por palavras emotivas, mas você tem que se converter, você tem que se aproximar de Deus por causa do efeito da palavra na sua vida e na minha vida. Deus te abençoe.